Senhoras e senhores, muito boa tarde. Ai meu Deus. Aqui, não, peraí. Opa, aqui. Tá claro. Pronto. Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Essa aula é direcionada para os alunos do sétimo ano do Colégio Alfenizia Freire, disciplina História. E a gente vai finalizar aqui o assunto do capítulo 12 a respeito do açúcar, o ouro branco, a gente falando sobre cana-de-açúcar, falando sobre os senhores de engenho, minha garrafinha de café aqui, linda, maravilhosa. Falando sobre o senhor de engenho, a gente terminou a aula passada falando sobre como é que se dava o, o local onde funcionava o engenho, né? As áreas de cultivo, moenda, caldeira, casa de purgar, casa grande, capela, senzala, terra de subsistência. Falamos sobre o pioneirismo de São Vicente, de Pernambuco. E hoje a gente vai finalizar o assunto trabalhando com as páginas 125 até 127, né? E aí a gente começa na 125 com o seguinte: o funcionamento do engenho ele dependia quase exclusivamente de trabalho escravo, claro. Entretanto, havia na sociedade colonial vários trabalhadores especializados livres que recebiam salários para exercer funções técnicas e de controle de produção, como o mestre de açúcar, que inspecionava todo o processo de fabricação do produto, o purgador, que cuidava do branqueamento do açúcar. Aí vocês lembram que tinha lá a casa de purgar, né? Onde o caldo era colocado em formas para poder endurecer, para poder fazer aquela cristalização para se transformar no açúcar em si. Então tinha uma pessoa que era o responsável direto por comandar essa casa de purgar, que se chamava o purgador. Então ele cuidava desse branqueamento do açúcar, dessa cristalização do açúcar. Tinha também o feitor, que ele distribuía as tarefas e cuidava da disciplina no engenho. Feitor. Então ele fazia essa distribuição das tarefas, ia chegar assim, ó, determinado grupo vai ali para a área de cultivo. Esse outro grupo aqui vai ficar responsável pela colheita, sendo que esse outro aqui vai ser para o plantio. Essa galera daqui é o pessoal que já tem um braço mais forte, vão trabalhar com a parte da moenda, lá na moenda, né, para moer a cana de açúcar. E assim por diante. Além disso, o feitor ele também cuidava dessa disciplina no engenho. E o que significa a gente falar que ele cuidava da disciplina no engenho? Ele era quem ficava de olho, juntamente com a galera dos capitães do mato, né, que a gente de vez em quando ouve falar sobre eles. Então, tanto o feitor quanto os capitães do mato, eles ficavam responsáveis pela disciplina. Eles olhavam o escravo ali e via que o escravo ele estava com um plano de fugir, ou estava fazendo corpo mole, digamos assim. Ele está meio doente, aí por conta disso ele não consegue fazer as tarefas quais ele foi delegado a fazer, né? Que mandaram ele fazer. Aí havia essa ideia de disciplina. É o que? Não vai fazer o que a gente está mandando, não, é? Fique nessa, pai. Botava no tronco e chibata no lombo do escravo. E batia lá com a chibata, com as esporas, nas costas dos escravos. Por que é que a gente vê tantas imagens a respeito dessa praticamente mutilação nas costas, né? Aqueles ferimentos, aquelas cicatrizes terríveis nas costas deles. Quem quiser quem quiser assistir um filme mesmo que fala sobre isso, mas não com a realidade aqui do Brasil, mas dentro do cultivo de algodão lá nos Estados Unidos, lá no período das 13 colônias, só que trata bem a respeito desse assunto
da escravidão, da presença de um feitor, dessa pessoa que organizava essas tarefas e tal. Vocês podem assistir tanto o filme Django Livre, quanto o filme 12 Anos de Escravidão. Com a galera do 8º ano, até já falei sobre esses dois filmes, mas vocês no 7º também podem dar uma olhada nesses filmes. Ambos, salvo engano, tem disponíveis lá no Netflix. Então, quem quiser assistir, no YouTube não tem ele inteiro, só vai ter um trecho ou outro. Mas em ambos os filmes vai tratar um pouquinho de alguns temas dentro desse contexto de escravidão, assim, principalmente quando a gente fala a respeito do sofrimento que esses escravos, que essa população negra africana que foi escravizada, que foi trazida para as Américas, acaba passando, né? Enfim, e aí um exemplo da proporção entre o número de escravos e a quantidade de homens livres é o engenho Sergipe do Conde, que ficava na Bahia. E aí, no ano de 1635, ele tinha 80 escravos, 80 escravos e somente 13 trabalhadores assalariados. Então, o senhor de engenho, claro, ele só tinha que se preocupar no pagamento, no salário dessas 13 pessoas, enquanto que outras 80 pessoas eram aqueles que foram escravizados, que geralmente eles foram ou comprados através desse comércio de escravos entre Brasil e África, Portugal e África, né? Portugal, Brasil, a ligação Portugal-Brasil, ou até mesmo esses escravos poderiam ser já filhos de escravos que já viviam naquele engenho. Então, a vida dos escravizados nas fazendas. Nas fazendas, os africanos escravizados enfrentavam duras condições de vida e de trabalho. Claro, é uma população que havia sido escravizada, foi trazida à força da África para aqui para o Brasil e não lhes foi dado direito nenhum. Não tinham liberdade de culto, liberdade religiosa, não poderiam andar livremente dentro daquela sociedade, dentro daquela cidade. Tipo, por quê? Porque o senhor de engenho ele falava assim, ó, se a gente der um mínimo de liberdade para ele, digamos, colocar um escravo para poder ir fazer compras, né, no mercado. Aí o senhor de engenho vai pensar assim, pô, não vou botar dinheiro na mão de um escravo e não vou deixar ele sair assim, porque senão ele vai querer fugir. Então, algumas vezes se enviava um desses trabalhadores assalariados com um grupo de escravos para poder ir fazer compras em algum lugar, porque eles precisavam desses escravos para carregar os sacos, né? Digamos, o local não produz farinha, então ele vai mandar um assalariado dele, que é uma pessoa um pouco mais de confiança dele, com 3 escravos, digamos assim, e aí eles vão comprar uma quantidade X de sacos de farinha. E aí então esses escravos vão acorrentados geralmente, né, para impedir que eles se separem, eles tentem fugir. E aí pronto, chegou no mercado, comprou, os caras vão lá colocar, ou levar nas costas, ou colocar dentro de uma carroça para poder chegar e depois fazer o caminho deles, né? Enfim. Nas fazendas dos africanos escravizados enfrentavam duras condições de vida e de trabalho, eram alojados em senzalas que eram mal iluminadas e mal ventiladas, dormiam todos amontoados sobre esteiras de palhas. Então, essas senzalas, vocês lembram, ó, tem lá a casa grande, que é o local de moradia do senhor de engenho, de sua família e de alguns agregados.
e tinha a senzala, que nada mais era do que um alojamento. Era um alojamento onde os escravos ficavam, só que não tinha conforto absolutamente nenhum. Então, digamos, pô, você tinha lá, o exemplo lá no Engenho Sergipe do Conde, eram 80 escravos que dividiam um espaço que era várias vezes menor do que uma casa grande. Uma casa grande morava 10 pessoas. Numa senzala ficavam 80. Mas a senzala era desse tamanho e a casa grande era desse tamanho. Então, só para vocês terem ideia do amontoado de gente, é como se pegasse, pronto, lá no Afenísia Freire, a escola. A escola toda em si é o tamanho de uma casa grande, digamos assim. Só que aí você vai fazer o seguinte, a senzala vai ser, por exemplo, do tamanho da sala do terceiro ano. E aí vai colocar todas as turmas juntas dentro da mesma sala. Então, pô, ó que parada completamente desproporcional, né? O tamanho, que é desproporcional, sem conforto nenhum, mal iluminado, com pouca ventilação. Então, essa era a realidade dos escravos que, quando eles estavam dentro do alojamento lá na senzala. E aí eles dormiam todos amontoados, todos um junto do outro, assim, em esteiras de palha, lá no chão, praticamente deitados no chão mesmo, esteiras de palha que eles ficavam. Sua alimentação diária resumia-se a mandioca, feijão, milho, pão e água. Era somente isso. Em dias de festa, e aí vocês lembram até, inclusive, assim, da alimentação diária deles, mandioca, feijão, milho, pão e água. E aí a gente volta na página anterior falando sobre as terras de subsistência, que era um local onde eram criados animais e cultivados mandioca, milho, feijão, frutos para abastecer o engenho. Esse abastecimento do engenho também abastecia a senzala, quantidade o suficiente somente para que os escravos pudessem se alimentar, para que eles não morressem de fome ali. Era o mínimo que era dado para eles. Só que muitas vezes nessas terras de subsistência, o mesmo local que se pegava, um milho que se pegava, alguma coisa assim, que se jogava uma parte daquela comida para os porcos, por exemplo, era o que se dividia entre os porcos e entre o que os escravos iam comer. A pior qualidade possível dentro daquela área de cultivo era dividida para os porcos e para os escravos, para vocês terem ideia. Em dias de festa, recebiam as sobras das refeições servidas nas casas de seus senhores. Dia de festa, eles recebiam as sobras. Então, fizeram comida especial lá na casa grande. Então, o que sobrou dali, daquela festa, aquela comida remexida que a criança meteu o dedão assim, e depois meteu lá o dedo de novo dentro da comida, aquilo que vai ser pego e passado para o pessoal. Quer ver uma coisa interessante? Vocês podem ter assistido um filme, deixa eu só pegar o nome desse filme aqui. É o filme chamado O Poço. Pronto, nesse filme O Poço, a gente pode fazer até mesmo uma comparação em relação ao que existia dentro dessa ideia da casa grande e da senzala, né? Por quê? O que é que acontecia no Poço? Dentro do filme, para quem não assistiu, para quem já assistiu, vai conseguir entender a referência. Quem não assistiu e tiver acesso à Netflix, procura aí, assiste o filme. É interessante, é chocante em alguns momentos, mas é um filme bem interessante para a gente trazer essa ideia a respeito do que da ideia de hierarquia, da ideia de desigualdade social. E aí a gente pega essa questão das sobras, porque no Poço
você tem vários andares, né? Pessoas morando em vários andares e no meio você desce uma plataforma que tem um banquete, tem comida, várias e várias e várias comidas diferentes ali. E aí o que acontece? O pessoal dos andares superiores, eles vão ter a chance de comer o que bem quiserem entender. Tem um determinado tempo ali. E aí aquela comida vai descendo. Quando para em cada andar, o pessoal vai chegando, ó, e vai comendo loucamente. Um pedaço de frango, come daqui, e isso e aquilo, a mandioca, o feijão, o cuscuz, a tapioca. Mentira, porque no estrangeiro não tem essas coisas, né? Mas uma sobremesa e tal, e vão comendo. À medida que vai descendo para os andares inferiores, a quantidade de comida vai diminuindo e a qualidade também. O que vai sobrando é o que o pessoal de cima vai deixando, ou o resto daquilo que eles vão deixando. Ah, comeu, tem lá uma coxa de frango. Aí o cara chegou e comeu e tal, e jogou lá o osso. Aí o osso tem uns pedacinhos de carne ainda. Então, é uma sobra. Só que quem está lá nos andares inferiores, que não tem acesso à comida mesmo, eles vão pegando o que for sobrando. Ah, tem aquele pedaço de osso ali com um nervo, com um pouquinho de carne. O cara vai pegar e vai comer com gosto aquilo porque é algo que ele não estava tendo a oportunidade de comer. Então, é a ideia da desigualdade, é a ideia da sobra, assim. Se a gente for fazer essa comparação pegando com o que aqui fala desses dias de festa, que essas sobras das refeições eram enviadas para a senzala para o pessoal comer, era mais ou menos o que acontecia ali, com essa ideia de desigualdade. Quem estava no topo, quem estava acima, tinha acesso às melhores coisas, as melhores comidas. Aos que estavam mais embaixo, restava somente as sobras. E isso a gente pode falar não somente nessa relação do filme, O Poço, mas em relação ao que existia nesses dias festivos da Casa Grande Senzala, mas dentro da nossa sociedade também, em que as melhores coisas, os melhores produtos, as melhores realizações acabam indo, geralmente, na sua grande parte, para aquelas pessoas que estão no topo. O pessoal das elites, das classes altas, das classes médias. E aí, quanto mais para baixo, quanto maior essa desigualdade social, quanto mais pobres são as pessoas, menos acesso aos produtos, menos acesso às coisas as pessoas são ou estão, elas acabam adquirindo as sobras. Por que o pessoal que mora nas ruas acaba comendo muitas vezes aquilo que eles colhem dos lixos, do lixo doméstico? São as sobras. Então, aquilo que seria jogado fora lá na Casa Grande, ao invés deles jogarem fora, somente, especificamente, nesses dias festivos, é que eles separavam e davam pro pessoal da senzala. Vocês terem essa ideia de como é que aconteciam as coisas. As punições que sofriam eram cruéis, mas o castigo físico exagerado não era recomendado, pois se temia perder o capital que cada escravizado representava. Então, assim, um dos escravos tentou fugir. Pronto. Aí o feitor, aquele cara que cuidava da questão das punições, que era como se fosse o chefe da segurança, mandava os capitães do mato, mandava os seus soldados, né, atrás do cara que tentou fugir, do escravo que tentou fugir. Conseguiram capturar ele. Ele apanhava, e muito. Era torturado? Era. Só que, aqui mesmo diz, as punições eram cruéis, mas eles evitavam dar um castigo físico muito exagerado, porque uma das punições que acabava existindo era justamente manter aquele escravo ali, trabalhando à força. Só que geralmente se jogava ele para os trabalhos ainda mais pesados. Digamos que aqui, lá na moenda, onde a cana era moída, era o pior local para poder se trabalhar, porque
Você está lá com a cana de açúcar, você está lá com os tubérculos, né? com aquela cana, para colocar na máquina de moer. Às vezes aconteciam acidentes. Quem já viu como é que funciona uma máquina essa máquina normal que a gente vê na rua de moer cana, vez ou outra a gente ouve falar de um acidente que o trabalhador ele acaba prendendo a mão nessa máquina e tem a mão triturada, porque o moedor ele justamente serve para triturar a cana de açúcar. Moedor de carne, fatiador, para quem já foi, quem vai no supermercado, claro, muita gente, mercadinho tal, você vê um fatiador de queijo, fatiador de osso, assim, da carne, um triturador de carne. Então, a moenda, ela vai funcionar justamente para poder triturar essa cana de açúcar. Então, muitas vezes, acabava acontecendo do escravo tá lá, colocando, fazendo força, e de repente aquela máquina, ó, prendeu a mão dele. E nesse prender a mão, tritura a mão dele junto. Então, é um risco que eles acabavam correndo. E aí, então, um dos castigos que poderia ser feito a esse pessoal que tentou fugir, o pessoal mais rebelde entre os escravos, era trabalhar justamente nesses locais que era mais perigoso sofrer algum tipo de acidente. Então, o que é que acontecia aqui? Eles não eram castigados de forma exagerada, porque o senhor de engenho pagou por ele. Então, falando assim, pô, não vou mandar matar ele, ou não vou mandar, tentou fugir, não vou mandar arrancar a perna dele, roubou alguma coisa, não vou mandar cortar as mãos dele, não, porque se eu fizer isso, ele não vai ter mais função para mim, vou ter perdido dinheiro. Então, vamos colocar num trabalho mais pesado, ele fica vivo, vai trabalhar pesado ali para mim, pelo menos eu não perco esse dinheiro. Isso acabava acontecendo muito. O trabalho ele começava bem cedo e terminava à noite. Na época da colheita, quando tinha colheita, os escravizados chegavam a trabalhar 18 horas por dia. O dia tem 24 horas. 18 horas eles passavam trabalhando. Só 6 horas de descanso. Imagine só. Você acorda 6 da manhã e fica de 6 até meia-noite trabalhando. Imagine só. Folga ou descanso havia somente nos poucos feriados religiosos, lembrando sempre que esse período do colonialismo, esse período colonial, a relação entre a coroa portuguesa, entre esses senhores e a igreja, principalmente a igreja católica, era muito forte. A própria igreja católica defendia as ideias da escravidão. Então, os senhores de engenho, eles se achavam protegidos por Deus, as ações deles em relação aos escravos, eles falam, não, isso é um desígnio de Deus. Não é à toa que até hoje a gente vê, inclusive, deputado federal que é pastor evangélico chegar e dizer que, por essa ideia do cristianismo, do ser cristão, até hoje falar, porque a África é um continente amaldiçoado. Quem foi que amaldiçoou a África, então? Foram justamente os cristãos, através dessas ideias de querer colocar os africanos como um povo inferior. E por isso, por se enxergarem eles como povos inferiores, eles escravizaram justamente os africanos. Vocês ficam achando que o cristianismo era bonzinho? Não era não, pai. Então, folga ou descanso havia somente nos poucos feriados religiosos, quando tinham permissão para ir à cidade. Esgotados, doentes, humilhados, os negros escravizados tinham vida útil de aproximadamente 10 anos. Sabe que o povo, para se aposentar hoje em dia, precisa trabalhar pelo menos uns 30 a 35 anos. 30 anos mulheres, 35 anos homens. Naquela época, a vida útil dessa mão de obra escrava era em torno de 10 anos. O trabalho era tão pesado, mas tão pesado, que eles só conseguiam trabalhar
com um vigor físico considerável ainda, somente durante 10 anos. Escravizados no trabalho doméstico. Falta pouca coisa. Não se desespere. Uma parte dos africanos escravizados que os fazendeiros compravam era destinada às atividades domésticas na casa grande. Ocupavam-se com a cozinha, a limpeza, o cuidado com as crianças, lavavam roupas e serviam as refeições. Essa convivência com a família do senhor de engenho teve grande influência na formação de costumes culturais da população brasileira, pois ocorria um aprendizado dos dois lados. Por um lado, os africanos conheciam outros modos de preparar alimentos e tinham crenças e línguas diferentes. Por outro lado, os portugueses falavam a língua portuguesa, professavam a religião católica e tinham modos de se vestir que imitavam a moda europeia. Quando a família do senhor de engenho ia às vilas, levava seus escravos domésticos com roupas de festa, pois era um modo de exibir a prosperidade da família. As crianças pequenas, tanto da família do senhor de engenho quanto os filhos de escravos, conviviam e brincavam juntas. Costumava haver um ou mais escravos para cuidar das crianças. Eram as mucamas, que inclusive amamentavam os bebês da família do fazendeiro. Essas mucamas que amamentavam essas crianças brancas eram também chamadas de amas de leite. Muitas vezes elas deixavam de amamentar o seu próprio filho, tipo, o leite em seus seios secava, porque ela não conseguia amamentar mais o próprio filho pela necessidade da amamentação dos filhos da sinhá e do senhor de engenho. Então, muitas dessas crianças negras, filhos de escravos, acabavam morrendo também, ou acabavam se tornando crianças desnutridas, porque não tinham esse contato com o leite materno da mesma forma que as crianças brancas tinham. Agora, imagine só, as próprias mães, as próprias sinhás, as mulheres dos senhores de engenho, elas não amamentavam seus próprios filhos, mas essa missão era dada justamente às mucamas, às amas de leite. A gente aqui também fala a respeito desse processo de aculturação, que era o apagamento da história, o apagamento da cultura dessas mulheres negras, desses escravos domésticos. Ainda que aqui no texto fale até mesmo de uma troca de cultura entre os portugueses e os africanos, devido à sua conscientização, devido àquilo que eles conhecem através da relação de colônia, né? O que os senhores de engenho aprenderam de Portugal, ou então que aprendem nas cidades com a cultura portuguesa, com a cultura espanhola, que também acabou influenciando bastante nesse processo de formação dessa sociedade colonial. Ainda que houvesse alguma troca entre eles e os africanos que foram escravizados, que trabalhavam dentro dessas casas, ainda assim eles tentavam impor a sua cultura portuguesa, a sua cultura branca, sobre essa cultura negra africana, né? Então, se tinha esse processo de aculturação, que é o processo de apagamento da cultura africana dentro do Brasil colônia. Havia, tudo bem, uma troca em alguns determinados pontos, aí que pode ser dito, algum aprendizado esses senhores de engenho, essas sinhás tinham com essa relação com os escravos domésticos, os trabalhadores domésticos, mas a maior parte acabava sendo da parte dos portugueses, né? Dos portugueses não, desculpa, dos moradores da Casa Grande. As crianças, elas acabavam convivendo juntas, as crianças brancas e as crianças negras, filhos de escravos, acabavam
convivendo de certo ponto juntas, só que, claro, com suas limitações. Ah, vão poder brincar juntas? Beleza, brincam. Mas na hora de comer, vai comer todo mundo junto? Não. Criança branca vai comer na mesa, com o papai, com a mamãe, com o senhorzinho, com o sinhá, enquanto que a criança preta vai comer lá na cozinha. Não, vai lá para fora comer, lá na senzala, vai lá para o estábulo. E não vai comer a mesma coisa que o pessoal da Casa Grande está comendo. Não pode, não vamos misturar as coisas. A gente pode deixar nossas crianças brincando juntas, mas não vamos misturar as coisas aí, porque não existe uma relação de amizade, não existe uma relação de afinidade entre eles. Estão brincando porque são crianças. A partir do momento que começarem a crescer, começarem a tomar consciência a respeito desse papel, que existe a diferença aqui, existe essa diferença entre ter esse privilégio de ser filho do senhor de engenho, filho da sinhá, tipo, ele começa a querer se afastar dessa população negra, dessas crianças negras, adolescentes negros, à medida que vão crescendo. Até mesmo porque essas crianças que vão crescendo já vão ter uma idade suficiente para poder chegar e começar a trabalhar na própria lavoura, no cultivo. Então, há esse afastamento também entre eles, né? Entre os séculos 16 e 17, a produção açucareira no Nordeste brasileiro sustentou a economia colonial e a metropolitana. Além do açúcar, alguns engenhos produziam cachaça, cachaça, comprada por traficantes para ser trocadas por escravos na África. Nessa região também era produzido tabaco, com a mesma finalidade. Então a gente sabe que durante o século XVI e XVII o Brasil foi um grande produtor e exportador de cana-de-açúcar e de açúcar, que já era produzido nesses próprios engenhos, né? E isso fazia com que, graças a essa produção, essa exportação, essa venda, fazia com que o país acabasse tendo um comércio relativamente forte e, consequentemente, enriquecendo não dá para dizer que enriqueceu, mas consequentemente acumulando certas riquezas. Só que a maior parte dessas riquezas não ficava no Brasil, não ficava na colônia, ia para a metrópole, para Portugal, né? O que era produzido aqui no Brasil também se pagava muitos impostos para os portugueses, para se pensar sempre na ideia do enriquecimento lá da metrópole. Se tinha ideia também de que o país não poderia comercializar diretamente com outros países, tipo, a Espanha quer comprar açúcar, a Inglaterra, a França quer comprar açúcar, vai poder comprar do Brasil? Não, vai ter que comprar de Portugal. O Brasil produz, naquela época o Brasil produzia, só que essa produção não pertencia ao Brasil, pertencia à metrópole, pertencia a Portugal. Então qualquer comércio, qualquer comercialização que precisasse ser feita entre os países era diretamente com Portugal, e aí os portugueses chegavam aqui no Brasil, opa, isso aqui é mel, vou levar. E pronto, levava para poder comercializar. Havia essa produção da cachaça também, que era muito valorizada, e a questão do tabaco. Tabaco, vocês sabem, é o fumo, né? Pode ser fumo de corda, pode ser charuto, tal. Tabaco era feito era o fumo em si. O açúcar e o tabaco eram produzidos de acordo com o sistema de plantation, que era uma combinação das seguintes características: latifúndio, grande propriedade rural visando a produção em larga escala; monocultura, cada latifúndio se especializava em um só produto; mão de obra escrava; e produção destinada à exportação. Então, sempre que a gente falar de plantation, do sistema de plantation, é pensar que existia um latifúndio, uma grande propriedade rural, que vai se especializar na produção de um único produto
Então, são vários latifúndios no local. Cada latifúndio desse vai produzir uma determinada especiaria, um determinado produto. Esse daqui é só de tabaco, esse daqui é só de cana-de-açúcar, esse daqui é só de, sei lá, tomate, esse daqui é só disso, daquilo. Então, havia essa divisão. Claro, sempre com a mão de obra escrava e com a ideia de que essa produção especificamente vai ser voltada para exportação. Não é para o abastecimento do comércio interno, e sim para exportação. Então, muitas vezes era o que tinha de melhor. Para vocês terem uma ideia, talvez vocês não saibam disso, vou dar um exemplo bem prático. O Brasil, ele é um dos grandes produtores de laranja no mundo. Só que assim, existem variados tipos de laranja e variadas formas de se produzir a laranja. Alguns com mais qualidade e outros com menos qualidade. O produto que a gente melhor prepara, a melhor laranja, ela é voltada para exportação. O consumo interno, aquilo que é produzido para ser distribuído, para ser vendido internamente dentro do país, é uma laranja de mais baixa qualidade. Então, um dos maiores compradores de laranja do Brasil é os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebem, eles compram, eles vão receber as nossas melhores safras de laranja, os nossos melhores produtos de laranja. E aqui a gente consome o resto. O que restar dessas laranjas, o que for de baixa qualidade, é produzido para o consumo interno. Ah, professor, mas a gente pode ter acesso às laranjas que são vendidas para os Estados Unidos? Sim, uma parte bem pequena é vendida aqui para o nosso país. Mas digamos assim, se um saco com 100 laranjas, dessa de baixa qualidade, vendida aqui no Brasil, se compra por, não sei, R$30, 100 laranjas por R$30, a melhor laranja, aquela que é vendida para os Estados Unidos, você vai comprar 100 laranjas por R$200. Então, eles fazem isso, eles preferem vender as melhores para fora e a gente consome o que tiver, o que restar. O algodão, ele teve duas fases distintas. Cultivado principalmente no Maranhão, inicialmente servia para abastecer o mercado interno de tecidos rústicos utilizados nas roupas dos africanos escravizados. O algodão não era tão valorizado, então se produzia, então o consumo era interno mesmo. Só que aí, no século XVIII, começou a ser exportado para as indústrias têxteis da Inglaterra. Quando na Inglaterra, lá próximo da Revolução Industrial, houve o crescimento dessa indústria têxtil, dessa indústria de produção de roupa, o algodão passou a ser cada vez mais valorizado e eles preferiram vender, afinal de contas, eles faturam mais exportando do que produzindo para ser vendido aqui dentro do mercado interno. Gêneros agrícolas como milho, mandioca, feijão, frutas, verduras destinavam-se ao consumo dos habitantes da própria colônia, sendo cultivados em pequenas roças. Como não eram exportados, como não eram produzidos para serem exportados, era somente para consumo interno, ele não seguia esse sistema de plantation, então não tinham grandes latifúndios trabalhando especificamente com isso. Era uma roça, e dentro dessa roça você tinha um sistema variado de cultivo, né? Várias plantações diferentes. E para a gente fechar esse nosso assunto, a gente tem aqui o documento histórico a seguir, na página 127. Foi escrito no século XVII pelo padre português Antônio Vieira, que viveu no Brasil e conheceu o cotidiano dos escravos dos engenhos. Que coisa há na confusão deste mundo mais semelhante ao inferno que qualquer desses vossos engenhos? Por isso foi tão bem recebida aquela bela e discreta definição de quem chamou ao engenho de açúcar doce inferno. E verdadeiramente, quem vir na escuridão da noite aquelas fornalhas tremendas perpetuamente ardentes,
as labaredas que estão saindo, os africanos banhados em suor tão negros como robustos que administram a grossa e dura matéria ao fogo, e os forcados, com quem o resolvem e atiçam, as caldeiras ou lagos ferventes vomitando espumas, exalando nuvens de vapores, o ruído das rodas, das cadeias, da gente toda da cor da mesma noite, trabalhando vivamente e gemendo tudo ao mesmo tempo, sem momentos de trégua nem de descanso. Quem vir, enfim, toda a máquina, não poderá duvidar que é uma semelhança do inferno. Então, essa comparação, essa visão do padre Antônio Vieira a respeito do que era um engenho. Claro, não a parte da Casa Grande, mas sim essa região que era dividida entre Moenda, Caldeira e a Casa de Purgar, né? Esse trabalho que era realizado, essa mão de obra forçada dos negros africanos que foram escravizados e foram trazidos aqui para o nosso Brasil, para vocês verem todo o sofrimento que era. Então, leiam novamente esse trechinho aí e vejam quão pesado era para essa população. E aí tem algumas perguntinhas, mas vocês podem fazer aí as páginas 127, 128, 129. Beleza, beleza. É isso aí, é isso aí. Então, valeu, galera. Encerramos por aqui esse assunto e na próxima aula a gente trabalha já com o capítulo 13 sobre as diásporas africanas e resistências. Valeu, falou, tchau.